Querido Deus, Pai eterno, nesta noite, Senhor, nós pedimos licença para estar na tua presença nesta noite, Pai, para te agradecer e bendizer o teu santo nome, Senhor. Usa a tua serva, Senhor, como canal de bênção, Senhor. O Senhor venha mesmo através da tua palavra, Senhor, usar a tua irmã para falar não aquilo que ela quer, mas sim o que o Senhor quer para falar conosco. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, Pai, para que nós possamos, Senhor, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, que nós possamos praticar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É um motivo de alegria, né? Estar na presença de Deus e com a incumbência de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um, assim como Ele já falou no meu. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. É uma palavra bem conhecida da igreja. Amém? Vamos ler capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e se pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Amém. Pode sentar-se. Nós conhecemos bem a história de Abraão, quando o Senhor fala com ele ali na casa, na terra dele, junto ao sogro Jetro. A palavra do Senhor diz que Abraão era um homem de posses, e com certeza ele estava ali na zona de conforto, bem tranquilo, pastoreando seus gados, suas ovelhas, quando o Senhor diz para ele assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra onde eu te enviarei. A palavra do Senhor diz que Abraão, sem apego a nada, saiu da sua terra e foi, sem apego a nada. Porque muitas vezes o Senhor fala conosco, mas nós estamos apegados a tantas coisas que nós não obedecemos. E às vezes pagamos o preço por causa disso.
Mas Abraão saiu da terra, deixou o seu povo, e a palavra do Senhor diz que ele passou por momentos difíceis, momentos alegres, aonde o Senhor fez promessa, aonde ele foi desenvolvendo uma intimidade grande com Deus. Porque eu acredito que deve ser difícil o Senhor falar para alguém: sai da sua terra hoje. Por exemplo, se um de vocês, o Senhor chegar para vocês: olha, deixa sua mãe, seu pai, seus parentes, seus primos, seus filhos, deixa tudo e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu ainda não mostrei, mas eu vou mostrar. Então Abraão obedeceu e foi. Mas nós sabemos que Jetro era um homem que não era muito voltado para as coisas do Senhor. Nós sabemos que ali parece que eram fabricados ídolos. Então não se havia ali muita intimidade com o Senhor Deus, ou seja, eles não conheciam. Mas Abraão ouviu uma voz diferente, porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus é diferente no nosso coração. Aleluia! A voz de Deus, aleluia, ela nos tira do lugar do conforto. A voz de Deus, ela nos tira da zona de conforto. A voz de Deus nos faz levantar do lugar onde estamos acostumados. A voz de Deus, ela nos levanta, aleluia, do lugar onde estamos prostrados. A voz de Deus, aleluia, ela faz a gente ficar de pé. Aleluia. Eu sei que você conhece a voz de Deus, e por isso ele vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Nós sabemos que houve várias promessas na vida de Abraão, mas teve uma que custou tempo, custou espera, custou lágrimas, custou erro, porque ele errou. Ele não conseguiu esperar o tempo da promessa que ele fez. Ele
Aleluia. Muitas vezes nós chegamos na igreja para oferecer o nosso holocausto, mas o nosso coração não veio junto. E quantas vezes nós saímos da nossa casa com o nosso coração sangrando? Quantas vezes nós saímos da nossa casa para cumprir o protocolo? Quantas vezes nós deixamos a nossa casa dizendo: eu vou para o culto, mas eu não posso cultuar, meu coração está triste, meu coração está angustiado. Como é que eu vou oferecer o meu holocausto hoje para o Senhor com o coração dessa forma? Aleluia. Como é que está no meu coração hoje? E o que é que você trouxe como prioridade hoje? O seu melhor para colocar aqui no altar? Mas o culto é o altar do holocausto. Deixa a tristeza, a angústia, o problema do lado de fora. Mas quando você sair daqui, não tem. Nós levantamos e damos o nosso melhor, o nosso sacrifício para o Senhor. O Senhor faz o seu sacrifício. Cheio, aleluia. Comece, aleluia. Traga fora, aleluia. O cutelo, traga fora, aleluia. Nada para acender, voltar para o holocausto. Traga fora o sacrifício, mas traga o sacrifício vivo. Quantas vezes a gente olha para a igreja e tem pregador que não é perfeitinho, e eu não faço isso. O pregador fica implorando por glória, fica implorando por aleluia. Aí começa a olhar para o seu irmão, olha lá, olha para cima, diga isso, diga aquilo. Não há necessidade que você chegou aqui para oferecer o sacrifício vivo. De Deus. A 9 meses atrás, ele sofreu um acidente. Ele caiu a 8 metros de altura. Mais ou
eu vou ali. Parece ninguém falando. Vou ali e já volto. Vou ali sacrificar. Só ele sabia qual era o sacrifício. Mas com certeza ele acreditava naquele que fez a promessa. Ele acreditava naquele que não falha. Ele acreditava naquele que um dia disse que seria Pai de nações. Ele acreditava, aleluia, naquele que ele disse que traria a alegria. Ele acreditava no Deus da promessa. Ele subiu, aleluia. E eu quero falar aqui com os irmãos. Ele subiu quieto. Ele não falou nada para ninguém. Porque quando o negócio é com Deus, ninguém precisa saber. Aleluia. Porque tem três tipos de comunicação. Uma é de você com os outros, de você com seus irmãos, de você com a família, você com a igreja, com seus amigos. A outra é de você com você mesmo, os seus planos, as suas ideias, aquilo que você tem como planejamento no futuro. E a terceira é entre você e Deus. E entre você e Deus é segredo. Entre você e Deus é só você entender. Entre você e Deus ninguém precisa saber, irmão Paulinho. Entre o Senhor e Deus ninguém precisa saber nada. Entre o Senhor e Deus a igreja não precisa saber, a esposa não precisa saber. Entre o Senhor e Deus os amigos não precisam saber. Porque o que Deus tem preparado para o Senhor é muito maior. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando a gente fala, às vezes ninguém acredita. Quando você conta, acha que o Senhor é um sonhador. Quando você fala que Deus falou contigo, sombra da sua cara. Quando você fala, te humilham. Quando você fala, acha que você é até maluco. Então não conte os seus segredos que você tem lá no seu quartinho com Deus. A terceira comunicação, você e Deus, ninguém precisa saber. Porque enquanto você está no seu quarto, Ele já está lá na frente. Enquanto você está falando, Ele já está providenciando. Enquanto você está reclamando, enquanto você está clamando, Ele já está providenciando. Aleluia. Deus não é aquela mão joga sua, não se limita ao lugar que você está, irmãos. Deus, Ele já está na frente, providenciando o cordeiro. Aleluia. Então, não se preocupe, apenas, aleluia, entre com o seu sacrifício, ofereça o seu melhor, porque Ele já está na frente, preparando o cordeiro para o holocausto e para o sacrifício. Ele subiu. A palavra diz que ele levou 3 dias para chegar naquele lugar. E eu imagino o coração dele. E eu imagino que ele foi falando com o Senhor em pensamento, porque ele já conhecia e já tinha experiência. Você tem essa experiência com Deus para acreditar e ter fé? Que Ele já está lá na frente providenciando o cordeiro? Aleluia. Você tem? Porque eu tenho certeza. A palavra do Senhor não volta vazia. E eu tenho certeza que entrou alguém aqui nessa noite já com esse problema. Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? A coisa está apertada. Eu estou devendo. Eu estou sem trabalho. Como que eu vou fazer? Eu ganho pouco. Mas o Senhor vai estar lá na frente providenciando. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite, oh glória,
E ele diz: eu estou